É isso. Então, vamos a isso. Então, primeiramente, boa tarde, boa noite e bem-vindos à nossa sessão de hoje, nossa sessão de workshop da UBEI. Eu sou Ismael Freire, dinamizador da comunidade de Analytics na UBEI, e quero falar aqui com vocês hoje sobre o Power BI, uma ferramenta de Business Intelligence, mas quero inovar um pouquinho, na verdade, trazer uma outra perspectiva, que é para falar, para além da ferramenta, um pouco sobre como é que funciona uma jornada de aprendizagem, tá? Dentro de uma ferramenta de tecnologia como o Power BI. Bom, esses aqui são os tópicos que eu quero abordar hoje com vocês. Juro ser rápido na jornada de aprendizado, como é que funciona, como é que são esses passos, partilhar um pouco dos meus poucos, eu sei que é pouco, 8 anos de aprendizado em várias tecnologias diferentes, várias ferramentas diferentes, e como eu vejo esse processo. Depois, vou passar por uma rápida introdução, o que que é o Power BI, uma definição mesmo de dicionário do que seria. No final, quero aqui simular um projeto para vocês, com um projeto end-to-end do Power BI. Aqui pegar a mesma ferramenta, abrir e mostrar os principais passos que a gente faz dentro de uma ferramenta como o Power BI. Tá? E no final, vou aqui passar um link para vocês de um quiz só para fechar o conhecimento, certo? Bom, falar um pouco sobre jornada de aprendizado, partilhar um pouco aqui sobre os meus pensamentos com vocês. Ora, todos nós passamos por um processo de aquisição de habilidades, sejam elas habilidades cognitivas ou motoras, elas nunca vêm de imediato, né? E acredito que ter em mente que isso é um processo, a aquisição de habilidade é um processo que tem um início, meio e fim, é fundamental para ter sucesso nessa caminhada e principalmente mesmo, não desistir. Eu, para esse workshop, eu fui procurar um pouco sobre esse lado cognitivo na psicologia, quais são os princípios de aprendizado no ser humano, alguns estudos bem famosos. E eu achei, por acaso, li um pouco sobre o ciclo de aprendizado de Kolbe, não me especializei, mas trouxe aqui um pouco da ideia do ciclo de aprendizado de Kolbe, que diz que o aprendizado é um processo cíclico. Ele começa basicamente em uma experiência concreta em que você simplesmente escuta falar, mais ou menos é o que, para quem nunca viu Power BI hoje aqui, está a fazer, está ouvindo falar e sentindo, né, tendo esse primeiro contato. Depois você começa a ter uma fase de reflexão, observação reflexiva, né? Você pensa sobre aquilo que você escutou, começa a trazer um pouco para o seu mundo, reflete sobre aquilo. Vem uma fase de abstração, e aí é uma fase em que você começa a tentar trazer o que você aprende, o que você escutou para o seu mundo, para a sua aplicação prática, e no final você chega a realmente a ter uma experiência ativa, né? Você começa a mexer naquela ferramenta ou começa a fazer aquela habilidade. Então, é bem interessante porque se vocês pensarem, refletirem um pouco sobre o que vocês já aprenderam já durante esses anos, né, na sua profissão, na verdade, nessa sua caminhada, vocês passaram um pouco por essas fases. E um outro efeito muito curioso no início de aprendizado, que eu gosto de falar muito sobre ele, é o efeito chamado Dunning-Kruger. Acredito que você já deve ter escutado esse efeito por aí. É, ele é um viés cognitivo que faz com que as pessoas. Ele é usado muito para explicar aquela sensação de que você tem pouco conhecimento, mas você acha que tem muito. Então, é mais ou menos esse gráfico. Com pouco conhecimento, sei lá, você lê um capítulo de um livro, assiste um vídeo do YouTube, lê uma página do Wikipedia, você começa a se achar realmente expert naquele assunto. Então, a sua confiança, a sua convicção daquele conhecimento é muito alta no começo. O problema é, e isso aqui na verdade, eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece muito, principalmente com vídeo de YouTube. Assisto um vídeo de YouTube, sei lá, de quando eu comecei lá a estudar Machine Learning. Eu assisti um vídeo de Machine Learning, pronto. Já sei tudo, já consigo aplicar, vou aplicar até para as vagas de Machine Learning. A gente sabe que não é muito assim, né? O problema desse tipo de comportamento, desse viés cognitivo, é que com o passar do tempo, com estudo e prática, você acaba descobrindo que não sabe tanto assim, que é preciso aprender, que é preciso se esforçar. E aí é que mora o perigo. Muitas pessoas caem nesse chamado vale da insegurança. É que você se sente que não é tão capaz de continuar aquela caminhada de conhecimento. Então, é mesmo falta de capacidade, você se sente meio mal com aquilo. E quem fica nesse vale, infelizmente, não conhece um outro lado daquela montanha de crescimento, porque
com a persistência, você vai perceber que basta realmente continuar aprendendo, continuar a estudar, e você vai se aprimorar e vai ficar realmente aquele aprendizado um fluxo natural, uma habilidade que você já faz realmente sem pensar. Então, só trazer esses dois efeitos, dois contextos para vocês, a jornada de aprendizado, o nosso ciclo de aprendizado e o efeito Dunning-Kruger. Acredito que vocês devem ter tido, se vocês refletirem bem, em algum momento na jornada de vocês sobre isso. E falando sobre aprendendo Power BI, falando sobre ferramentas de tecnologia, no caso, o exemplo do nosso de hoje é o Power BI. Ferramentas, elas são basicamente operacionalizações de técnicas com base em conceitos. Se pensarmos, ferramentas é basicamente isso. As técnicas são aqueles conceitos, aqueles métodos que usamos para resolver um determinado problema. E a ferramenta é só a implementação dessas técnicas, nada mais disso. Nós, aqui no caso, somos os profissionais que operacionalizam, que operam essas ferramentas, mas por trás estamos simplesmente aplicando os métodos que nós simplesmente deveríamos ter aprendido antes. Então, como é que a gente aprende uma ferramenta de tecnologia? Eu vou trazer aqui só um diagrama que eu tinha feito um tempo atrás, só para explicar um pouco sobre como é que funciona esse ciclo de aprender aprender uma tecnologia nova e um pouco de como foi a minha jornada particular com o Power BI. Como é que eu entrei em contato, como é que eu evoluí, como é que eu fui chegar até o nível de tirar uma certificação, por exemplo, da Microsoft no Power BI. Primeiro, vai surgir uma necessidade, seja por pura curiosidade, ou seja por uma necessidade de trabalho também. Você pode ter um desafio dentro do seu ambiente de trabalho que te puxe a aprender uma tecnologia como o Power BI. Logo, a gente começa a explorar, certo? Com a necessidade, curiosidade e interesse, nós vamos explorar. Nós temos algumas fontes que logo procuramos. Isso depende muito da pessoa. Eu, particularmente, procuro muito vídeo do YouTube, mas tem pessoas que preferem blogs da tecnologia, outros, hoje em dia, vão muito para o chat GPT, LLMs, e procuram uma fonte inicial para poder ter contato com aquela tecnologia, certo? Mas eu diria que, depois disso, o que a gente mais faz com esses primeiros contatos é começar a replicar. Então, você tem uma necessidade, explora, vê um exemplo e replica. Então, você começa a colocar a mão na massa. Se a gente pensar um pouco sobre o ciclo de aprendizado de código, é basicamente você vê aquilo no vídeo do YouTube, pensa um pouco e já tem uma ação, já tem uma experiência concreta naquela ferramenta. O ciclo roda muito rápido. Mas, de fato, você começou a replicar, você começou a ter contato. Nesse momento, naturalmente vai se ganhando conforto, né? Você consegue replicar e a ferramenta e as técnicas também vai começando a perceber um pouco sobre as técnicas que tem por trás dele. Por exemplo, Power BI fala-se muito em ETL, modelagem dimensional, e essas técnicas é o que fazem a ferramenta. E nesse momento você já entra em contato com isso. Porém, com tanto conhecimento que vem, você pode começar a cair no tal vale da insegurança. Ou seja, você percebe que é muito conteúdo, é muita coisa, ver coisas super avançadas. Esse é o grande perigo, na verdade, de procurar esses tipos de conteúdo logo de primeira, porque você pode cair num vídeo de YouTube super simples, mas você pode também cair num vídeo de YouTube super avançado e desistir logo do começo, pensando que, não, eu não consigo aquilo. Tá? Então, nesse momento em que você só replica, é que você pode cair nesse vale da insegurança. Tá? E não há nada de errado, isso é realmente normal, isso acontece. A grande questão é poder sair daqui. Tá? Você tem que realmente persistir para poder sair desse vale. E aí, eu, no caso, eu quero colocar aqui como é que a gente sai. Eu, no meu caso, eu procuro muita documentação. Vou procurar, por exemplo, cursos estruturados e outros tipos de material que reforcem aquele meu conhecimento naquela ferramenta. Foi muito assim com o Power BI. Eu estava somente replicando, a demanda no trabalho cresceu muito, eu percebi, não tem como ficar só nisso, e foi com coisas mais estruturadas. Cursos, particularmente, eu gosto muito, porque você pode pensar que cursos são muito longos, com muitas matérias que você não vai necessariamente usar, mas eles ensinam uma linha de raciocínio, e essa linha de raciocínio é útil para frente, para evoluir. Então, nesse momento de você buscar coisas mais. Apareceu um chat, desculpa. Sim, sim, passa sim, Bárbara. Vai ter algumas coisas sobre vídeo de YouTube aqui, inclusive. Bom, então, nesse momento é que a gente começa a fortificar
né, ter uma consciência mais forte daquele conhecimento, começa a ter mais confiança, certo? E confiança realmente vem com a prática e com a persistência. E é muito interessante mesmo. Você, depois de ler você fizer fazer um curso, uma documentação, fica tão natural, fica tão mais leve trabalhar com aquilo, que aí é realmente uma jornada mais tranquila. Nessa etapa aqui, que você já fortificou um pouco mais, eu gosto muito de explorar os livros, que aí são materiais mais longos, livros de, sei lá, 1000. Eu já vi livros de Power BI, por acaso, de 1000 páginas, eu vou colocar aqui como referência, que tem muito conteúdo, mas depois que você já está aplicando e lendo o livro, ajuda muito para você fazer essa conexão. E no fim dessa jornada, eu acho justo você mostrar para o mundo que você tem aquela expertise naquela ferramenta. Então, eu diria que no último passo é você chegar numa certificação, é começar a estudar para uma certificação. Algumas pessoas usam mesmo a certificação como uma oportunidade de entrar naquela determinada vaga. E reparem, certificação muitas vezes é totalmente diferente dos conteúdos desses cursos, dos livros e coisas do gênero. Certificação é muito voltada para a ferramenta, mas nada mais justo, se você já está confortável, mostrar para o mundo que você tem conforto e ter um badge lá no seu LinkedIn ou coisa do gênero. É muito bom, tá? Mas é isso. Não quero muito mais perder muito tempo com isso, é mais para dividir essas ideias com vocês e perceberem que, para quem quer aprender Power BI, pensem que vocês vão passar por tudo isso. E, por favor, não fiquem nesse vale da insegurança. Uma hora fica natural. Bom, vamos à nossa ferramenta. Uma introdução bem rápida sobre o que é o Power BI. O Power BI, ele é uma ferramenta de Business Intelligence, tá? BI é Business Intelligence, inteligência de negócio, e ele é da Microsoft, tá? Ele é voltado para a criação de relatórios interativos. A ferramenta, ela é muito intuitiva, muito mesmo, certo? Ela foi um changer dentro desse mercado de BI por volta de 2016, 2017, em que todas as outras ferramentas eram muito voltadas para o pessoal técnico, né? BI existe há muito tempo, perceba, desde 1950 o pessoal já faz BI. Só que até então, 2016, 2017, a gente tinha BI muito fechado para a parte técnica. Quando a Microsoft lançou o Power BI com o conceito de arrasta e solta, alguns botões você já faz um relatório, isso se tornou muito mais palpável para uma pessoa que estava lá dentro do negócio. Então eu não precisava mais de uma cena como essa, uma pessoa de negócio sentada do lado de uma pessoa de TI, puramente TI, para fazer um relatório. Agora ele podia sentar no seu computador, fazer alguns arrastas e soltas e pronto, tínhamos um relatório sobre aquele negócio. Então ficou muito mais fácil de fazer isso. Só que com o tempo também a gente viu que se eu unir essa ferramenta fácil de usar com os conhecimentos de conceitos de BI, como eu falei, ferramentas são conceitos aplicados. Se eu souber conceitos de BI, como ETL, modelagem dimensional, isso permite eu criar muito mais relatórios complexos, né? Então eu posso ficar só no nível de negócio, eu digo para vocês, se vocês aprenderem o básico de Power BI, vocês conseguem fazer vários e vários relatórios e explorar os dados. Eu já vi isso realmente na prática, tá? Mas, se vocês quiserem seguir um pouco mais, aprender sobre esses conceitos mais profundamente, vocês se tornam realmente profissionais de BI. É o que muito surge. Muitas vagas aí pedem profissionais que já sabem esses conceitos aliados com o uso da ferramenta, tá? Bom, pronto. Eu queria agora começar um pouco a parte hands-on com vocês, um pouco de explorar aqui as ferramentas, a ferramenta em si de Power BI. Eu disponibilizei no GitHub, nesse link. Meu GitHub é Ismael Miranda 11. Tem lá um repositório albei-webinar. Sei que você quer um workshop, mas tá por enquanto lá no webinar. E eu tenho uma pasta com Power BI Aprende Fazendo, certo? Esse link vai ficar durante a apresentação aqui do lado, então se vocês quiserem aceder a qualquer momento, não precisa não precisa se preocupar, é só aceder lá. E lá tem tanto o arquivo de Power BI já pronto, com o que a gente vai preparar aqui, quanto o arquivo de dados que eu vou usar, certo? Ok, então vamos aqui tentar simular um projeto de BI. BI é Business Intelligence, então nós estamos falando de negócio. Como estamos falando de negócio, nós precisamos ter um pressuposto de negócio, né? Precisamos simular
um requisito, tá? Então, imagine que vocês são analistas da Adventure Works, que é uma loja de bicicletas, certo? Vende tanto online quanto em loja. A empresa, boa, obrigado, Luiz. A empresa quer lançar um novo produto na categoria de acessórios. Então, essa empresa vende várias categorias, vários produtos, e ela quer vender, quer começar a criar um novo portfólio de acessórios, certo? O seu manager, na verdade, o seu não necessariamente, mas o manager, sei lá, de marketing ou de produtos, ele precisa, para montar esse novo portfólio, de uma visão das vendas por categoria e subcategoria. Então, o ponto inicial deles, ele não vai começar nenhuma reunião sem não saber quais são, por exemplo, as categorias que mais vendem dentro da empresa. Porque ele quer, quer lançar uma de acessório. Mas como é a distribuição das vendas por outras categorias, por exemplo? E o seu manager chega para você, realmente que trabalha com você, e entrega esse belíssimo Excel com várias planilhas, sales data, resales, date date, enfim, vários dados aqui, e pede para você fazer, tá? Vamos pensar inicialmente que ele confiou em você para você fazer esse relatório para o gerente de marketing ou de produto, certo? Então, pronto. Esse é o nosso requisito. Precisamos trabalhar nesse dashboard do zero. Bom, como a Bárbara perguntou aqui também sobre algumas formações e de links, eu vou aqui pontuar alguns, mas depois eu coloco com mais coisas no chat. Em um primeiro contato, vou ser bem sincero com você, num desafio desse, que é um caso que eu tive lá em 2016, 2017, é o que eu disse, eu procuraria alguma fonte de conhecimento. Eu fui muito ao YouTube, então já tinha um pessoal, particularmente do Brasil, que eram os planilheiros, eu lembro bem, eles ainda estão ativos, né? Que falavam muito sobre o Power BI. O Power BI estava a surgir. Eles já falavam de BI no Excel e naquela altura estavam migrando para o Power BI mesmo. E eu vou muito em vídeo do YouTube para pesquisar sobre aquela ferramenta, é meu primeiro contato. Então, por exemplo, eu deixo aqui uma bela recomendação sobre o Power BI, que é o Guy McCub. São duas pessoas da própria Microsoft, acho que são gerentes, coordenadores de produtos, eu não sei bem, que eles dizem bem, né? Ensinam os cliques. Eles mostram onde você clica, como é que faz aquilo, por que e disso, enfim. São muito bons para explicar o básico, para a gente sair do zero, tá? E outra que você pode fazer, eu acho que todo mundo vai fazer hoje, não vou ser ingênuo nisso, é perguntar para o ChatGPT, perguntar uma LLM. E eu só peço cuidado com a LLM. Acho que vocês já tiveram experiências ruins com o ChatGPT e eu tive também. E como estudante da área de Machine Learning, inteligência artificial, eu não confio 100% no tipo de pergunta, na verdade, no tipo de resposta que uma LLM entrega. Por enquanto, há falhas. Então, a depender de, por exemplo, de como você faz a pergunta e do seu contexto, você pode receber uma resposta que não tem nada relacionado com a sua pergunta. Aqui, por exemplo, quando eu perguntei como iniciar usando o Power BI, ele até me disse, ó, como você já tem conhecimento, experiência com processamento de dados, query e construção de dashboards, por quê? O ChatGPT já sabe tudo que eu já perguntei para ele. Eu já perguntei várias coisas sobre dados. E aí ele me deu um script que é direcionado para mim, que sei, tá? Mas eles podem direcionar outra coisa para vocês, obviamente, por causa do seu contexto. Mas o ponto aqui é, primeiro contato. Vocês precisam ver alguém fazendo para poder replicar, tá bom? Então, deixa eu aqui vir para a parte prática. A gente precisa, então, no primeiro momento, levar esses dados para o Power BI. Então, deixa eu só sair aqui da apresentação cheia. Vou colocar aqui menor para poder mostrar aqui o Power BI na tela, tá? Pronto. Esse aqui é a nossa ferramenta do Power BI. É o Power BI Desktop. É o primeiro software que vocês têm que instalar na máquina de vocês para poder treinar Power BI. E essa aqui é a cara do nosso Power BI. Então, eu tenho lá a minha planilha de Excel, está aqui dentro de uma pasta, e eu preciso trazer aquela planilha de Excel, aqueles dados para dentro do Power BI. Então, meu primeiro desafio é esse, é trazer os dados. No nosso caso, deixa eu voltar aqui para a planilha. Eu diria que o nosso dado já está pronto, porque isso aqui não é a situação da vida real. Muitas vezes você vai precisar tratar esse dado.
às vezes, até extrair esse dado de uma determinada fonte. O processo completo disso, que é extrair, transformar o dado e carregar o dado no Power BI, se chama ETL, que é um dos primeiros conceitos que a gente traz aqui sobre BI. Então, no nosso caso, a gente só vai fazer a parte do carregar, do load, né? ETL é extract, transform em load. A gente só vai carregar, porque está pronto. Mas percebam que, se vocês quiserem fazer coisas mais complexas, teriam que entrar no conceito de ETL. Bom, voltando aqui para o Power BI. Então, como é que eu carrego? Assim, para carregar um Excel dentro do Power BI, eu acho que uma simples leitura dessas faixas de opção e também desses botões que aqui estão no centro já nos dá uma ideia, né, de como fazer. E isso é uma coisa que eu quero pontuar com vocês. No é momento de aprender uma ferramenta, olhar a interface ajuda bastante no processo de aprendizado. Então, aqui, como eu disse, o Power BI foi construído para ser intuitivo. Ele já coloca na nossa cara um belo botão de importar dados do Excel. Obviamente, casando com as ferramentas da própria Microsoft. SQL Server e o Excel, por exemplo, são da Microsoft. Ok? Então, deixa eu ver se eu só apontei isso aqui. Pronto, os dados devem ir. Ah, pronto, como eu falei agora, é a fase de carregamento do ETL, a gente só vai aqui carregar. Então, deixa eu só pontuar isso aqui no slide. A gente só precisa carregar os dados e está aqui, olhar a interface do software é importante. Então, eu já conseguiria ver, tanto aqui na parte de Home, o Excel Workbook, quanto também esse botão gigante que aparece logo na tela de Import Data from Excel. Certo? Eu vou clicar. Logo aparece uma janela de seleção para eu dizer qual é o arquivo de Excel que eu quero trazer para cá. Eu vou selecionar esse arquivo e vou abrir. Pronto, esse arquivo está lá no GitHub. É o Excel que eu estou usando nos dados. Pronto. Agora, o meu grande desafio, entre aspas, eu tenho muitas planilhas nesse Excel. Como é que eu trago essas planilhas? E, de novo, eu acho muito intuitivo, porque aqui, se você passa o rato por cima, você já vê caixas de seleção para selecionar aquelas planilhas, certo? Então, eu vou selecionar aqui, no nosso caso, Date, Product e Sale. Tenho outras muitas planilhas. Sugeria, se quem nunca pegou no Power BI, tentar explorar as outras planilhas, tentar trazer esses dados. Mas para o nosso use case aqui, eu só vou trazer essas três planilhas, essas três tabelas, tá? Bom, aqui embaixo aparecem três botões. Vamos tirar o cancel, que vai cancelar. Eu tenho Load e Transform Data. Eu, quando pego uma ferramenta dessa e vejo duas opções, eu não descanso até saber o que cada uma faz. Então, se eu tenho dois botões aqui, é de extrema curiosidade clicar em um e em outro para ver o que que acontece, tá? Isso é uma característica, deixa eu pontuar aqui com vocês, muito importante para aprender. Isso é meio óbvio, desculpa pontuar, mas explorar as possibilidades, testar, faz parte do aprendizado. Então, por exemplo, aqui a gente vai seguir no caminho de clicar somente no load. Mas se vocês clicarem em Transform Data, vocês vão entrar no ambiente chamado Power Query. O Power Query é a ferramenta de transformação do Power BI. É a tal ferramenta de ETL. Então, é nessa ferramenta que vocês fariam toda a transformação se fosse necessário o ETL completo, tá? Então, faz bem um dia clicar no Transform Data e explorar o que vocês podem fazer de transformação de dados. Por exemplo, excluir uma coluna, filtrar valores, adicionar a alguma coluna, filtrar datas, coisas do gênero, tá? Eu gostava de deixar aqui, então, só uma referência para quem gosta, vai precisar dessa parte, que é um ótimo livro. Eu lembro que na minha altura eu lia esse livro na hora do almoço, passava o almoço lendo. São conceitos básicos de Power Query para transformar os dados, que antigamente era M is for Data Monkey, mas agora é Master Data, Excel e Power BI. Ok? No nosso caso, de novo, eu vou clicar em Load, mas fica aqui o caminho do Transform Data também. Bom, vamos lá. Vou clicar aqui em Load, esse botãozinho em verde. Ele está carregando os nossos dados.
E pronto. Logo, a gente vê os nossos dados aqui do lado direito. Aqui as nossas três tabelas que nós trouxemos: Data, Product e Sales. Três tabelas que estavam no Excel já estão aqui com as suas colunas. Notem que são as colunas. Eu também consigo ver meus dados aqui na visualização de tabela. Eu estou na visualização de relatório, certo? Vou para a visualização de tabela e eu tenho os meus dados também disponíveis de forma que eu consigo ler os meus dados. Filtrar, explorar, coisas do gênero. Como se fosse um Excel, tirando a parte que você não vai escrever nada. E também tem uma visão de modelo, tá? Que eu tenho as minhas entidades, né? São as minhas tabelas, só que com um nome diferente. As minhas entidades. Minha tabela de data, minha tabela de vendas e minha tabela de produtos, certo? E nessa visão que eu fico, que agora a gente precisa falar sobre um outro conceito de BI, que vocês, quando começarem a aprender Power BI, vão entrar em contato, que é chamada modelagem de dados. Então, deixa eu aqui mudar de novo. Modelagem de dados. A gente pode dizer que, acho que é mesmo traduzindo, modelagem de dados consiste em preparar os nossos dados para uma determinada necessidade analítica. É como se você pegasse uma massa de modelar mesmo e fizesse um boneco, porque você quer fazer aquilo, você quer criar um modelo daquilo. Eu faço às vezes a analogia dos engenheiros dos carros, né, nas montadoras. Eles não vão testar a aerodinâmica em um tamanho real, eles vão testar em um modelo. E você não vai pegar todos os seus dados e explorar todos os seus dados de uma vez. Você vai criar um modelo para aquela análise. Então, você tem dados de vendas, mas você quer só analisar categorias e subcategorias. Não quer analisar, sei lá, por região. Então, modelagem de dados é muito isso. É você perceber o que você precisa e pegar os seus dados e torná-los úteis para aquilo. Um conceito de modelagem de dados é a chamada modelagem dimensional. Isso aqui, poucas pessoas, eu diria que os grandes profissionais de BI, os melhores profissionais de BI, entendem muito bem modelagem dimensional, que é um motor V12 para o Power BI e para os outros modelos de BI, tá? Então, modelagem dimensional é uma abordagem de modelagem de dados, você está moldando seus dados para aquela necessidade analítica, e você organiza os dados em tabelas fatos e tabelas de dimensão, no qual a tabela fato vai ter suas medidas de negócio e as tabelas de dimensões ao lado vão ter o contexto descritivo daquele seu negócio. E tudo isso voltado para otimizar análises. E fica realmente muito otimizado, certo? E essas tabelas, dentro do meu modelo dimensional, elas vão se relacionar. Então, eles vão conseguir conversar. Na verdade, eu gosto de dizer que as informações vão começar a fluir dentro do modelo a partir dos relacionamentos. Na prática, relacionamento é esse tracinho, deixa eu voltar aqui para o Power BI, que nós vemos bem aqui. O que esse tracinho diz? Que tudo que está em produto, da minha tabela de produto, consegue fluir nessa direção, está aqui uma setinha, para as minhas vendas. É nesse traço, nesse relacionamento entre produto e vendas, que eu consigo filtrar, por exemplo, consigo fazer uma análise de vendas com a minha descrição, meu contexto de produto, certo? E, de novo, Power BI é uma ferramenta muito simples. Antigamente, fazer relacionamento, quem já mexeu com PLSQL, SQL, sabe como é criar um constraint, né, entre primary keys e foreign keys, por exemplo. É o mesmo conceito aqui, só que aqui no Power BI basta você selecionar uma coluna e arrastar para cima de outra coluna. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha tabela de data e eu tenho aqui a minha chave de data. E eu quero agora relacionar a minha data com a minha tabela de vendas pela ordem, pela data de ordem, certo? O que que eu posso fazer? É só clicar aqui em Date Key, arrastar para Order Date Key e pronto. Eu tenho uma criação de novo relacionamento. Ele pede somente para eu confirmar e já está feito. Agora, no meu modelo, eu consigo explorar as minhas vendas por data, certo? Muito simples. Então, de novo, ferramenta muito intuitiva. Deixa eu só pontuar aqui para conseguirmos continuar no PowerPoint. O relacionamento é arrasta e solta. Como vocês viram, clica e arrasta e ele já faz esse quadrinho. Então, é isso. Sobre modelagem dimensional, também quero deixar algumas referências, tá?
Essa daqui eu acho que acho que foi essa pessoa que criou a modelagem dimensional, desculpa, mas eu escuto muito falar sobre isso, sobre ele, que é o Kimball. Então, ele tem esse toolkit, que eu uso bastante, inclusive, que é o Data Warehouse Toolkit. Ele ensina como criar essa modelagem dimensional no nível de base de dados. Tá? A gente está falando aqui de uma base de dados que vem do Excel, né? Uma base de dados mais simples, de negócio, mas para pessoas, para engenheiros de dados que vão montar mesmo uma base de BI, é uma leitura essencial para entender como isso é feito. Mas eu deixo aqui só por curiosidade, se alguém quiser ler mesmo como é que isso é criado. Outra que é muito aplicado para o Power BI, e aqui eu vou referenciar esse livro duas vezes aqui durante essa apresentação, que eu acho que é aquela parte em que você já vai realmente crescer no conhecimento e solidificar de vez, que é o Guia Definitivo para o DAX. É dessas duas pessoas, o Alberto Ferrari e o Marco Russo. Eles são fundadores do SQL BI, ensinam BI há muito tempo. E esse aqui é realmente um livro. Esse livro, por exemplo, acho que tem 1.000 páginas, que eu li praticamente quase todo para poder absorver conhecimentos. E aí você consegue aprender sobre tudo. E modelagem dimensional é um capítulo à parte, é um capítulo específico só para explicar como é que funciona a modelagem dimensional dentro do Power BI e como isso otimiza o seu relatório, tá? Então, vale a referência, vale a leitura para quem quer realmente se especializar no conteúdo. Pelo menos o primeiro capítulo. O primeiro capítulo já é ótimo. Voltando aqui para o nosso Power BI, com os dados modelados, né? Nós já fizemos a nossa massinha de modelado, nós já preparamos nossos dados, sem esquecer do nosso requisito, que é ver as vendas por categoria e subcategoria, eu já posso ir para a parte de visualização, tá? Então, eu vou voltar aqui para a minha visualização de report, que é minha página está em branco, e eu posso, a partir daqui, criar a minha visualização. De novo, Power BI, uma ferramenta fácil, um arrasta e solta. Então, vou fazer o mesmo conceito que eu fiz até agora com o modelo dimensional. Eu vou pegar a minha categoria aqui do produto, que é uma coluna do meu produto, vou arrastar para dentro do meu relatório. Ele já cria aqui e sugere alguns visuais, mas já plotou as categorias que eu tenho nessa loja de bike, acessórios, bike, roupas e componentes. E eu quero ver vendas, né? Então eu vou aqui na minha tabela de vendas e vou arrastar Sales Amount, valor de vendas, para dentro dessa tabela. Pronto. Ele, inclusive, já mudou a visualização para mim, colocou em um gráfico de barras e já ordenou também do maior para o menor. Então aqui, eu não vou mentir para vocês, nós temos um relatório, se devem concordar. Temos algo, na verdade, para apresentar para o nosso gestor, porque olha só com essa plotagem, vocês já percebem que, por que eu vou lançar um novo produto em acessórios se ele é a menor quantidade de vendas? Pode ser uma boa estratégia para alavancar uma subcategoria, uma categoria que não está tão bem, mas também pode ser um flop, pode ser um risco muito alto de não dar em nada, porque eu não tenho volume de vendas em acessórios. Se eu colocar mais um produto aqui, não vai adiantar nada, certo? Bom, mas é isso. Criamos um relatório. Com alguns passos, alguns cliques, arrasta e solta, nós já temos um relatório. Então, vou continuar aqui o conteúdo. Como falei, em poucos passos, um relatório. Nesse momento, eu posso exagerar, mas talvez eu não exagere para quem realmente sente isso pela primeira vez. Eu vou mentir quando eu sinto isso nas ferramentas. Você pode se sentir realmente autoconfiante agora, né? Sim, podemos consumir dados do Gira, sim, Bárbara. Podemos tudo. Power BI, você pode tudo. Acho que é bem melhor do que o Power BI é somente Python, que aí é uma linguagem de programação, mas entre isso depois. Bom, mas nesse momento, você pode sentir, nossa, eu sei tudo, a gente conseguiu fazer isso aqui em quê? Eu sei que com minha expertise foi mais rápido, mas eu acho que vocês só vendo algumas coisas, já em 10 minutos, 5, 20 minutos, vocês conseguiriam montar o mesmo relatório, só olhando referências na internet. Então vocês podem decidir, eu sou o melhor, já posso aplicar para minhas vagas de Power BI. E isso é bom, isso acontece, a sua convicção mesmo aumenta com isso, natural. Aí você pega aquele relatório maravilhoso que nós fizemos agora, do nosso gráfico, faz uma apresentação para o seu gestor,
E aí você recebe feedback. Receber feedback é super importante para o crescimento, né? Isso aqui é mesmo pontuar coisas que nós sabemos, mas isso é verdade. Não adianta você fazer várias e várias coisas só para você e não partilhar com alguém, que seja o seu gestor direto, ou seja colegas, para receber um feedback, porque ele é importante para o crescimento. No caso, a gente recebe um belo feedback que, ótimo, perfeito, já entendi que acessórios é a minha categoria que eu menos vendo. Ok. Só que eu preciso agora, o gerente falando, de um gráfico de Pareto das vendas, das subcategorias da categoria de acessórios, certo? Então, imagina isso. Você está lá, fez o seu relatório, simples, bem rápido, né? Conseguiu mostrar um gráfico, conseguiu fazer a apresentação, e o gerente já volta com esse, diria, grande desafio para quem está começando com o Power BI. Primeiro, gráfico de Pareto, acho que muitos de vocês já escutaram, mas é aquele efeito dos 80-20. Basicamente, diz que 20% causa 80% do resultado. Basicamente, eu diria que 20% das subcategorias são responsáveis por 80% das vendas, e essa seria a tradução. Mas ele quer realmente saber quais são essas subcategorias que representam 80% da, das vendas dentro da loja, tá? Mas isso para quem está começando com Power BI é realmente um grande desafio, certo? É nesse momento que é aquela questão, a ferramenta entrega muito no início, só que o desafio pode, para continuar a aprender, pede, né? Esse desafio, no caso, ele pede para continuar a aprender para conseguir entregar. Então, nesse momento é aquele que você fica um pouco triste. Você cai naquele vale da insegurança e pensa, eu não consigo fazer um gráfico de Pareto, eu preciso, ou desisto. Tem muita gente que, por favor, não sejam desses, não desistam. Mas desistem e esquecem e deixam para lá. Outros não, tem que persistir e continuar a aprender. Percebe que nem tudo é mágico e precisa aprender para poder encarar esses desafios. Certo? Então, para o caso do gráfico de Pareto, eu vou fazer aqui com vocês. Nós precisamos recorrer a um outro conceito, já mostrei dois para vocês, relembrando que é o ETL e a modelagem dimensional. Eu vou falar do terceiro conceito, que é o DAX. DAX é uma linguagem de programação para os cálculos em Power BI, certo? Ela tem a sua curva de aprendizado própria, tá? Então, é mais uma coisa. Então, ETL, modelagem dimensional e DAX. Então, tem uma aprendizagem própria, mas é a linguagem que permite fazer cálculos dentro do Power BI. Eu deixo aqui também outras referências para vocês lerem sobre DAX. Obviamente, o guia definitivo para DAX é uma ótima referência, mas também tem do próprio SQL BI o padrões DAX, que eles ensinam as principais fórmulas e padrões que você usa no dia a dia, porque afinal de contas, às vezes é muito repetitivo mesmo. E eles têm um site, o DAX Guide, que eu uso bastante para ir lá ler referências de fórmula. O que que essa fórmula faz, como eu posso usá-la, exemplos de uso e tal. Então, deixo aqui essas referências para vocês, certo? Ok. Bom, então eu preciso de métricas DAX para resolver o meu gráfico de Pareto, para fazer o meu gráfico de Pareto. Não vou mentir para vocês, lá no começo, o que que eu fiz para resolver esse problema? Fui buscar no YouTube. Sem nem vergonha de dizer isso, então muitas vezes, quando eu quero resolver algum problema, eu busco no YouTube. Eu ainda sou do tempo do YouTube, ainda não uso tanto ChatGPT, vou ficando mesclando hoje em dia, mas sim, o YouTube tem aquela questão que eu falei para vocês. A explicação em um vídeo, quando uma pessoa explica, na minha cabeça, ela está explicando uma lógica, e essa lógica é mais fácil de eu conseguir absorver aquele conteúdo. Não é somente copiar e colar, mas sim entender o que está sendo feito, tá? E quero contar para vocês que, preparando esse workshop, eu fui fazer a pergunta para o ChatGPT, como criar uma métrica de Pareto dentro do Power BI. E ele entregou errado. Ele não entregou a métrica certa. Então eu ia trazer aqui para vocês o ChatGPT entregando a métrica certa para a gente replicar, para ser um caminho fácil, só que não, ele não entregou. Então já começa a desconfiar. Sempre eu desconfio. A LLM ainda tem os seus vieses. Então é bom desconfiar. Ok? Mas sim, o caminho é procurem alguém que já fez, veja como fez. Primeiro, obviamente, tenta fazer, ó, pensa um pouco, mas não conseguiu, procura para tentar replicar. É importante persistir e tentar evoluir no conhecimento, certo?
Bom, então... Opa. Então, vamos tentar aqui voltar para o nosso Power BI. Certo? Então, estávamos aqui. Bom, estávamos aqui e agora temos um grande desafio de criar um gráfico de Pareto. Então, confesso que a métrica é realmente muito complicada para quem está inicializando, mas eu realmente quis trazê-la aqui para mostrar que mesmo com a ferramenta sendo muito fácil, há muito o que aprender, tá? Então, me perdoem se ficarem muito complicados, se ficar muito confuso, mas o intuito é realmente incentivá-los a tentar persistir e conhecer a ferramenta. Então, vamos aqui ao passo a passo, certo? Eu vou primeiro começar a criar uma métrica dentro do meu Power BI. Como é que eu faço isso? Clico com o botão direito em cima de qualquer tabela. Eu vou aqui, no caso, clicar na de Sales e vou criar uma nova medida, New Measure. Pronto. Surge aqui uma barra de fórmula, como no Excel, por exemplo. Posso aumentar aqui com a rodinha do rato. E vou criar uma métrica bem simples para mostrar para vocês como é que funciona. Vou criar aqui vendas, vou dizer igual. Vou usar uma fórmula de agregação, no caso aqui soma. Vou abrir parêntese e vou dizer que eu quero agregar lá da tabela de Sales, Sales Amount. Vou dar um Tab para poder selecionar, o Tab do teclado mesmo, e vou fechar o meu parêntese. Então, isso aqui é uma métrica mais simples, são as métricas agregativas do Power BI. E vou dar Enter. Pronto, eu criei a minha métrica. Minha métrica fica disponível aqui do lado, certo? Depois eu já vou criar diretamente a métrica de Pareto, tá? Eu vou aqui na minha Sales, botão direito, New Measure, e aqui eu vou escrever percentual de Pareto. Ok, agora eu queria falar de um outro conceito mais ou menos interessante na criação de ferramentas, que é o seguinte. Para eu criar o meu percentual de Pareto, obviamente eu não vou escrever um texto corrido aqui. Eu vou ter que construir ela em etapas. E eu vou construir essas etapas dentro dessa própria métrica. Isso é um outro conceito muito importante. Permita-me voltar. Que é aquilo que eu tinha passado sem querer no slide, que é o espírito de cientista. Um pouco disso, é você tentar entender o que está sendo feito, testar a hipótese, você ser curioso nisso, depurar muito o código. Quando se mexe com ferramentas de tecnologia, é importante entender como cada etapa funciona, certo? Precisamos ter esse entendimento. De novo, não somente replicar copy and paste, mas sim tentar entender o que está sendo feito, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou voltar aqui na minha métrica não tinha nada, eu vou colocar 1, só para inicializar a minha métrica, ok? E vou ajeitar aqui o meu ambiente, meu laboratório de cientista para ver essa métrica funcionando. Então, eu vou jogar essa tabela, meu gráfico aqui para o lado. Vou adicionar uma tabela. Aqui são as visualizações do Power BI, eu posso adicionar diretamente daqui. Eu vou adicionar uma tabela. Vou puxar a minha subcategoria para cá. Vou me aproveitar da interatividade entre os gráficos do Power BI, porque o meu interesse é acessórios. Então, eu posso vir aqui no gráfico de categorias e clicar em cima do nome de acessórios, que essa tabela é filtrada somente para acessórios, certo? Para ficar focado somente no que eu quero ver. E aqui eu vou puxar minhas vendas, que é a minha primeira métrica. Ele já vai montar aqui para mim. E o meu Pareto, que é a métrica que eu vou debugar com vocês. Vou fazer etapa por etapa até chegarmos no percentual de Pareto. Ok? Então tá aqui, nosso laboratório montado. Então, vamos lá. Eu vou aqui no percentual de Pareto e vou começar a escrever as etapas. Então, o DAX permite eu ir criando variáveis. Então, eu posso definir uma variável, por exemplo, a primeira variável que eu vou definir aqui é vendas, em que eu vou referenciar a própria métrica que eu fiz, vendas, e depois de definir as variáveis dentro de uma métrica, eu posso usar uma chamada, né, um return, daquelas variáveis que eu defini anteriormente. Então, eu posso referenciar aqui a minha variável vendas, que retorna basicamente vendas. Então, o que nós vemos aqui é basicamente o mesmo número do lado, certo? Deixa eu só ordenar aqui. E também, se calhar, eu vou vir aqui em formato, grid, options e aumentar a fonte para enxergarmos melhor. Pronto. E eu vou jogar aqui para baixo porque eu vou escrever mais linhas. Então,
primeira etapa é vendas. Era importante eu fazer e já está cá. A segunda coisa que eu tenho que fazer para calcular um gráfico de Pareto é calcular as vendas acumuladas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, seguindo essa ordenação, ir somando vendas dessa categoria com o anterior, no caso, acumulado. Só que em um sentido de ordenação da maior venda até a menor venda, tá? Para eu fazer isso em DAX, eu vou escrever aqui a fórmula. Eu vou usar um calculate, em que eu vou fazer o cálculo das minhas vendas. Só que a calculate, ela me permite mudar o contexto de cálculo, e eu vou fazer um cálculo sobre uma tabela filtrada, que vai ser todos, all, minhas subcategorias. Só que o filtro vai ser, eu peguei todas as minhas subcategorias, que é basicamente vocês estão vendo, é como se fosse essa tabela. Só que eu só quero aquelas em que a minha métrica de vendas seja maior ou igual, isso, maior ou igual às minhas vendas. No caso, as vendas que eu referenciei como métrica lá em cima. Eu fechei a minha filter, vou fechar a minha calculate e vou retornar no meu intuito de debugar as minhas vendas acumuladas e vamos ver se funciona. Pronto. Veja, 484 é a minha maior venda, que são os capacetes. Então, eles não vão ter ninguém maior do que os capacetes. Então, fica só ele mesmo. Já aqui embaixo, em rodas e pneus e tubos, nós temos 246, que é a minha venda, só que eu vou somar com capacetes. Então, fica 730. E assim vai, até eu chegar no último, que corresponde ao total. Aqui está faltando as casas decimais, mas corresponde ao total. Tá? Não se assustem com as fórmulas. Como eu falei, é uma métrica mais complicada. Aqui envolve conceitos explicados lá nos livros e nas documentações, que é o chamado, por exemplo, contexto de filtro e métricas muito poderosas, fórmulas muito poderosas como a calculate e a filter, que ajudam a criar isso, tá? Como eu falei, é um caminho para chegar até aqui que é muito interessante. Ok? Mas segunda parte da minha métrica já está construída, que são as vendas acumuladas. Então, é o meu total acumulado na ordem descendente. Depois, eu preciso desse total aqui, 1 milhão 272. Só que eu não posso ter eles somente aqui. Eu preciso ver eles por subcategoria. Então, eu preciso calcular uma métrica, e eu vou chamar de total. Vou usar novamente a calculate. Vou fazer a minha calculate de vendas e vou colocar agora todas. O quê? Minhas subcategorias. Pronto. Vou fazer de novo o meu debug, colocar aqui total. E reparem que já apareceu, já não cabe aqui, mas vocês estão vendo que esse valor aqui de baixo é replicado por todas as linhas. Então, se eu tenho minhas vendas acumuladas e eu tenho um total em todas as linhas, já está tudo pronto. A minha próxima variável vai ser Pareto, em que vai ser um divide, que é a fórmula de divisão, entre vendas acumuladas, vírgula, total, e eu vou retornar o Pareto aqui embaixo. Pronto. A nossa métrica, por acaso, não está bem formatada, mas, se vocês repararem, se eu tenho uma métrica selecionada, aqui, aparece um contexto chamado Measure Tools, aqui em cima, em que eu tenho um campinho de formatting, né, de formatação, e eu posso colocar em percentual, que é esse botãozinho aqui. E pronto. Com percentual, a gente já consegue perceber os nossos valores de Pareto que a gente quer calcular, certo? Eu posso, então, melhorar essa visualização. Então, eu vou vir aqui, jogar a nossa tabela para o centro. Vou retirar vendas, que é o que não me importa mais, eu usei mais para debugar. E vou transformar esse gráfico em um gráfico de linhas. É só selecionar o visual e mudar para gráfico de linhas. Está ordenado de forma contrária. A gente vem aqui nos 3 pontinhos, ordena o eixo, só que de forma ascendente.
Para melhorar mais ainda, eu vou aqui em formato e posso ativar Data Labels. Pronto. Eu vou tirar todos esses painéis para as visualizações aumentarem. E nós temos o nosso desafio, o nosso gráfico de Pareto. E percebam que mais ou menos a relação de Pareto que vale, né? São basicamente três, vamos considerar aqui, 76%, representam 80% no total de acho que 12, sim. Então vai dar em torno de 25%, ou seja, quase 20% das minhas subcategorias representam sim 80% das minhas vendas, tá? Então, imagina, mostrar isso pro gerente pode dar algumas sugestões, por exemplo, será que não vale eu lançar um produto aqui em pack de hidratação para tentar trazer essa subcategoria para os meus 80%? Ou, sei lá, eu quero reforçar mais isso para que eu foque somente nessas duas subcategorias e esqueça as demais, porque como nós vimos, acessórios é a menor categoria. Então, é uma análise que vocês podem trazer e podem apresentar para o gerente. Pontuando de novo para vocês, como eu falei, Power BI é uma ferramenta de gráfico interativo. Se eu fiz isso para acessórios, imagine se eu clicar em Clothing. Ele faz a mesma coisa. Então, ele vai dividir o nosso gráfico de Pareto já feito pelas subcategorias de roupa. Componentes, idem, e de bikes também. São menos categorias, mas também faz o mesmo comportamento. Tá? Então, isso é um dos poderes dessa ferramenta e de que ela é tão interessante para análise de dados. Tá bom? Bem, bom, como eu mostrei para vocês, eu espero não ter assustado tanto para quem nunca viu Power BI, elas se tornam complexas e há muito, muito mesmo conceitos a aprender. Então, a gente pode ter métricas até simples dessa, soma de um campo só, até o Pareto complexo, entre aspas, que eu mostrei com vocês, que eu precisei de 3 etapas para calcular, tá? Mas DAX é isso, tem muito a aprender, e isso é até divertido, né? Porque a ferramenta não é tão rasa, você tem coisas para evoluir. Bom, era isso. É isso que eu queria mais ou menos dividir com vocês. Essa questão de aprender demanda um contato inicial, uma experiência, uma abstração, e que vocês, por favor, percebam que o processo de aprendizado demora tempo, e se caírem um dia nesse vale da insegurança, não desistam, porque com a disciplina e com o aprendizado constante, o conhecimento vem e fica, como eu disse anteriormente, natural resolver esses tipos de problema, tá bom? Em resumo, era isso mesmo que eu queria passar com vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário. A Bárbara fez umas perguntas interessantes aqui. Que você ia falar, Bárbara? Primeiramente, parabéns, Ismael. É um tema que eu Obrigado. realmente quero aprender. Eu não trabalhei diretamente com Power BI, tem muitos anos que eu já tive contato, eu era estagiária na altura, então tem muito tempo que eu não mexo com isso. E eu Uhum. queria dicas de realmente links, se tiver para partilhar, para poder estudar, porque é um tema que eu gostaria muito de aprofundar também. Gerar dashboards, fazer a integração com Gira, que é uma ferramenta que eu sei que dá para fazer, já citaste aqui também. E aí, isso é uma das perguntas que eu tinha. Por acaso, eu estou no projeto que agora que eu fiz a parte do pipeline de engenharia de dados do Gira, eu extraí os dados do Gira, mas a gente montou um dashboard em Power BI do Gira para ver story points, para ver distribuição, o gráfico. Eu sei que o Gira já tem os gráficos, né? Mas a gente não nada melhor do que um Power BI para melhorá-los. Mas sim, Bárbara, eu diria que na primeira fase de conhecimento, eu procuraria muito mesmo vídeo de YouTube. Guy e NaCub são os melhores. E tu tem que ter um contexto também de aplicação, um desafio. Outro ponto que eu não disse aqui, que eu usei muito isso no começo. Acho que alguns aqui gostam de fazer um controle financeiro um pouco mais apurado do que os demais, certo? Fica à vontade, Luiz. É, então, se vocês quiserem, vocês podem aplicar também na vida pessoal de vocês. Monta uma planilha de gastos financeiros, despesas, entradas, alguma coisa, e monta um gráfico. É interessante para vocês começarem a testar esses conceitos. Então, a primeira coisa, ter uma necessidade. Vídeos no YouTube ajudam muito. E eu diria que não fuja desses livros. Esses são os livros base para você aprender Power BI. Não, ou curso, se você quiser um bom curso também online. Eu não tenho específico. O Power BI virou realmente mesmo uma ferramenta de vendas para muitas pessoas e tem alguns cursos meio, é, tipo assim, só para vender, né? Não tem muito conteúdo. Mas tem alguns cursos mais básicos que são muito bons.
tá? Mas eu diria que se quiser mesmo aprofundar os livros. Mas se calhar pega um e-mail depois na inscrição e manda alguns conteúdos, tá bom? Não sei se é da UB, desculpa, porque todo mundo está como convidado aqui. Não, mas eu acredito que eles têm nossos e-mails, né? Que nós recebemos o Sim, link do workshop. pronto. Sim, depois eu falo com a Chantal para pegar o e-mail e enviar para todos logo algumas sugestões. Tá bem. Tá bom? Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Fique à vontade. Consegue mostrar um pouquinho com o Gira que fizeste, que disseste que fez? Foi na empresa. Foi na Ah, não. empresa. Sim. Aí eu não consigo trazer para cá, infelizmente. Mas imagina, nós estávamos analisando muito lá, no caso é um Kanban que nós recebemos por formulário via Confluence do Gira. Já abre um user story dentro do Gira. E um problema que nós queríamos analisar é o tempo de resposta, né? Porque nós temos clientes e os clientes não podem esperar tanto pela resposta. Então, nós queríamos um tempo médio de atendimento, basicamente. Então, extraímos lá e criamos, imagina um gráfico mesmo de barras para dizer quanto tempo demora para resolver tal user story. Foi essa a ideia, que é um bom caso para você aplicar. O Gira ele é open source, então assim, eu sei que tem muita coisa gratuita também, uma classe, de material, mas para ver assim um projeto eu não cheguei a montar um, e é interessante também. Sim, sim. Mas é isso, perde a inércia, vai com tudo. Pega uma planilha exportada do Gira, mesmo em Excel, que tem lá aquela opção, e monta no Power BI, tá? Mas Obrigada. qualquer coisa, compartilha alguma coisa de ideia que a gente fez lá. Bom, se ninguém tem algum comentário nem pergunta, eu fiz aqui um quiz para vocês. Na verdade, eu queria fazer um outro pedido. A UBI gostava muito de vocês avaliassem essa formação, como é que portamos aqui na passagem do conteúdo. Então, tá aqui do lado esquerdo, para vocês também, ao lado esquerdo, o QR Code para esse formulário. E do lado direito, eu preparei um quiz com algumas perguntas sobre o que a gente falou aqui. É mais para fixar o conteúdo, para vocês terem mesmo uma interação com o que a gente acabou de mostrar, tá bom? Então, fica aí os dois QR Codes. E, malta, muito obrigado, então, pela presença, pela atenção, pela interação de vocês. Espero ter contribuído um pouco com o conhecimento, de ter plantado alguma semente, vamos dizer assim, nos estudos de vocês, tá bom? Valeu, E é amigo. Um isso. abraço. Obrigado. Obrigado. Boa noite aí. Tchau, tchau. Bom Obrigado. descanso. Tchau, tchau.